Mensagem de Deus para o seu coração. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Que palavra sensacional! Aqui está o homem de Deus, o apóstolo Paulo. A Bíblia diz que ele tinha um espinho na carne. Não se sabe exatamente o que seria isso. Porém, ele diz que ele orava a Deus. Ele diz aqui, eu li 2 Coríntios, capítulo 12, o verso 9 e 10 que eu li. Mas o verso 7 diz o seguinte: e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Interessante, né, que Deus, ele conhece cada um de nós. Ele sabe a nossa estrutura, ele conhece de fato as nossas reais intenções, que dizem que o inferno está cheio de pessoas que tinham boas intenções, né? É um dito que é falado por aí. Porém, a gente sabe que Deus, ele conhece de fato, na sua onisciência, ele conhece o Edson por dentro e por fora. Ele conhece você, meu querido e minha querida, por dentro e por fora. Ele conhece nós, porque ele que nos formou. Então ele conhece a nossa vida. E ele sabe de fato a nossa vida, nossas intenções, nossos desejos, nossos sonhos, nossas vontades, Isso é muito bacana, porque Deus conhece. Então, sabendo que Deus conhece a minha vida e a tua vida, então você não precisa se preocupar com os julgamentos das pessoas. Jesus, certa ocasião, disse: não julgueis para que não sejais julgados. Com a mesma medida que você julgar, você também será julgado. Então, quando eu olho por essa ótica, que Deus conhece a minha vida e sabe se eu estou fazendo a coisa certa ou não, isso me tranquiliza, isso me dá paz de espírito, porque as pessoas podem se enganar e enganar os outros, mas ninguém consegue enganar a Deus. Então, isso é importante. Mas o apóstolo Paulo, então, ele enfrentava esse espinho na carne. Ele era um homem estudado, ele era um homem muito culto, o apóstolo Paulo, né? E ele era um homem muito espiritual. Porém, antes da sua real conversão, ele perseguia a igreja de Jesus, né? Ele foi um dos que presenciou a morte do Estevão, que foi apedrejado e morto, né? Por perseguição ali a um homem de Deus. E Paulo presenciou tudo isso. Mas um dia, Jesus pegou Paulo na estrada de Damasco. Jesus pegou. Jesus é especialista, né, em pegar gente que não quer nada com Deus, mas Deus quer essa gente. Deus quer a salvação de toda a sua casa, de toda a sua família. Então, não desista de orar por aqueles que precisam conhecer o Evangelho. E aqueles que dizem: eu não quero ouvir essa palavra, eu não quero ouvir essa pregação. Pois é, quanto mais ele não quer, aí que Deus vai atrás dessa gente. Deus é especialista em salvar Paulo, em salvar Silas,
em salvar João, Maria, Joaquim e assim por diante. Deus quer a salvação da sua casa. Então essas pessoas que parece que dão mais trabalho, mas quando tem um verdadeiro encontro com Jesus, a coisa muda. Que o Espírito Santo é que convence. Eu não tenho poder de convencimento. Posso até influenciar alguma coisa, mas quem faz a obra, quem realmente convence o pecador, é o Espírito Santo de Deus. Então, meu querido e minha querida ouvinte, quando Paulo então estava aqui tendo esses momentos de guerra, de luta, ele diz assim, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor. Quer dizer, ele orou 3 vezes ao Senhor para que se desviasse de mim. Ele pediu que Deus livrasse ele dessa situação, né, desse espinho na carne aqui. Mas aí foi quando Jesus falou com ele. Jesus falou com ele. Meu Deus do céu. Quando Jesus fala com a gente é forte, hein? E disse Jesus para ele, a minha graça te basta. Uau! Que coisa tremenda, né? E a graça, a gente sabe que graça significa favor e bênção imerecidos. Olha que coisa forte. Eu não merecia salvação, mas pela graça de Deus ele me salvou. Você não merecia salvação, mas pela graça de Deus ele te salvou. Então, Jesus estava dizendo para Paulo, a minha graça, Paulo, te basta. É suficiente. Porque o meu poder, Paulo, vai se aperfeiçoar justamente na sua fraqueza. Para você não se vangloriar. Para você não contar vantagem. Então é isso. Então Deus conhece a nossa vida. Então, meu querido e minha querida, creia que nesta manhã, nesse dia, nesta hora, a graça de Deus está alcançando você, está alcançando a sua casa, está alcançando a sua família. A graça, o favor de Deus, a bondade de Deus está alcançando você e a todos nós. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe e te proteja com esta breve reflexão que pode mudar milhares e milhões de vidas através da graça de Jesus. A graça que vem da mesma raiz da alegria, de regozijar. Vem também da palavra para a graça de Deus, conforme estendida ao ser humano pecador. O favor de Deus, a bênção de Deus. Então receba esta graça de Deus. Receba esse favor de Deus. Receba cura, receba saúde, receba alegria, receba paz, receba ânimo, receba vitória. E que você tenha um excelente dia. Você tenha um excelente final de semana, sabendo que Deus cuida de nós. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por este momento tão especial. Como o Senhor disse a Paulo, o Senhor diz a mim e a milhares de ouvintes, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Obrigado, Senhor, por conhecer essas verdades. E que a bênção do Todo-Poderoso seja sobre todos os amados e queridos que nos ouvem agora ou que poderão ouvir em outro horário esta gravação no nosso canal no YouTube. Que assim seja. A bênção do Todo-Poderoso de Israel alcance a todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Tem coisa nova por aí, tem cheiro de milagre, vem vindo novidade de Deus pra você. Tem coisa nova por aí, aquele seu projeto que outrora não deu certo. Eita coisa boa, minha gente. É isso aí, pessoal. Alegria total, hein? Ótimo final de semana pra você. Tamo junto. Com Jesus somos mais fortes. Um abraço. Você cantar, tem novidade, tem coisa nova, tem mudança pra sua história. Bem-vindo cura, bem-vindo graça e salvação pra sua casa. Tem livramento, tem provisão pra sua vida, restauração. Famílias destruídas, Deus vai restaurar. Você acabou de ouvir mais uma edição do programa Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, estaremos sempre neste mesmo horário, comunicando a fé triunfante e vitoriosa em Cristo Jesus.